tem nada disso. Hoje a gente sabe que tem. O próprio museu foi construído por causa disso também. Então, tem que se fazer no pensamento, no imaginário e na visão das pessoas que frequentam que ali realmente esteve zumbi. Por isso que há o reflorestamento da Serra da Barriga. Né? Porque corre-se, a gente tem que deixar tudo certinho, porque caso alguém diga, não, a Serra da Barriga, né, ela não foi isso aí é história, poderia ser em qualquer outra serra, mas por que essa? Até porque a Serra da Barriga, gente, ela era propriedade de quatro usineiros. Muito obrigada, de vez em quando a palavra de 4 usineiros. 4 grandes usineiros no nosso estado. Então foi pego um quinhão de cada propriedade dessa, né? Inclusive do João Lira. João Lira foi o que mais perdeu na época, né? Uma parte de suas terras para a Serra da Barriga, quando tombou-se a Serra da Barriga. Né? Então, assim, se esses homens dissessem assim, mas eu não quero dar mais não, e devolve aí que não tem prova nenhuma. Por isso que a serra é reflorestada, por isso que em 2001, ainda, né, pensando nisso, né, não de ser anulado o processo, que não podia mais, mas no sentido de firmar no pensamento das pessoas que ali realmente foi um espaço onde os negros, né, do quilômetro dos Palmares e negros se constrói o museu vivo. Porque a ideia de um museu vivo é justamente restaurar e reforçar na memória, né, de que as coisas ocorreram. E as coisas realmente ocorreram na Serra da Barriga. Então é por isso que a gente tem aquele espaço lá em cima, que vocês devem visitar. Vão todo ano. É um exercício, é algo bem, né, para quem conhece a história, né, é algo que vocês vão perceber que é algo que muda, né, a partir da minha fala do Danilo, a fala de Andará, a fala da professora Maria, do professor Mike, vão, pesquisem mais e vão para a Serra da Barriga, vocês vão ver como aquilo dali vai ser muito mais encantado do que só chegar lá, eu quero ver as danças, quero ver as pessoas vestidas de orixás, é muito mais do que isso, né? A história dá esse encanto, a história cria um cenário ou abre uma perspectiva maior para o cenário. Eu falo demais, às vezes eu me perco. Gente, muito obrigada, professor Walter. Pode falar. Só um adendo, sim, que realmente modifica. Porque eu lembro que eu fui com 12 anos a primeira vez que eu fui, e a única coisa que eu pensava, que a gente subiu de pé, a única coisa que eu pensava, nossa, os estados sofreram com isso. E depois, eu fui até com o professor, Antônio Jorge, se não me engano, e ele ia meditando. Durante a travessia, eu só lembro de cansaço, foi subir, então deixou 4 horas da tarde lá em cima. E junto com os meninos, com os instrumentos, juntava muitos instrumentos, mas ele, o professor, e o outro professor iam meditando, iam pensando, iam falando. Aí quando você falou de comenta Danilo, eu fui pensando, porque eles conhecem a história, mesmo no sofrimento, foi numa época não tinha carro, você ouviu algo na organização, assim, aí a gente teve que subir a pé. Mas eu lembro da conservação dele, e eu lembro que antes mesmo no carro, tinha uma liderança lá, Coldarco, que agora ela faleceu, que eu olhei para ela e disse, por que a gente tem que ir? Aí ela disse, porque é sagrado. E eu acho muito interessante isso, porque a questão da academia ela fala, mas a questão do trabalho, como você falou, que é a questão do dever. E para finalizar, Andará. Obrigado. Eu vou seguir o parâmetro aí de Danilo, eu vou ficar em pé, eu gosto de ficar em pé, eu gosto de me movimentar quando eu falo também. Sou nordestino também, nasci em Salvador, criado em Aracaju, passei meu trajeto todo acadêmico em filosofia, licenciatura, mestrado e doutorado em filosofia, e o ambiente que eu estudo é um ambiente que, assim, daqui a não sei quantos anos, mas é uma certeza de que essa discussão especificamente sobre negritude, ela vai ser defasada. Mas, por enquanto, precisamos tratar sobre essas questões. Nós vivemos aí numa história onde, enquanto seres humanos,
comprovadamente nós já temos pelo menos mais de 200 mil anos. 200 mil anos de existência, comprovadamente. Com registros plenos, gigantes, quantidade que dá para você literalmente nadar em registros, nós temos aproximadamente 6 mil anos de história da humanidade. Mas, onde quer que você esteja no Brasil, você só conhece 2.800 anos dessa história. Não importa o curso que vocês fazem, eu tenho certeza que vocês aprendem no primeiro semestre que o curso de vocês nasceu na Grécia. Brotou como pipoca na cabeça dos gregos, o conhecimento, e daí todo o resto, todos os seres humanos então passam a aprender. Depois de 200 mil anos de existência, com 6 mil anos de produção escrita, e aí eu começo assim para pegar um gancho um pouco com o que Danilo falou, né? Nessa necessidade de nós reavermos essa centralidade espacial, porque como seres humanos, nós, diferente dos outros animais, nós aprendemos, nós nos tornamos, não importa se negro, se branco, que inclusive essa questão ela é muito superficial, a cor da nossa pele não quer dizer absolutamente nada, absolutamente nada. A cor da pele só passou a ser uma questão na história da humanidade com o contato do europeu com o povo africano. Então, isso é muito superficial, tratar o ser humano a partir do seu aspecto físico. Existe outro ambiente que nós habitamos, que é o ambiente intelectual, que é o ambiente do pensamento. E aí é onde eu transito com a filosofia. A gente, como eu falei, nesse ambiente intelectual, o ser humano começa no século 8 antes da Era Comum, brotou na cabeça de Heródoto alguma coisa que ele chamou de história, e daí começou a brotar na cabeça de um monte de gente ali naquele período, e é daí que a humanidade existe, e todos os parâmetros que nós temos de beleza, de moral, de tudo absolutamente, são padrões construídos por aquele grupo humano, cultural, que tem sua história absolutamente importante, tão importante que nós estudamos ela ainda hoje, só que habita nesse nosso ambiente intelectual o delírio de negar, às vezes, a própria existência. Quando alguém fala que se descobre negro, passou por esse ambiente aí delirante, nós passamos por esse ambiente delirante aí por todo o tempo, inclusive hoje, nos currículos, nas aulas depois daqui, isso eu não estou falando, outra ressalva que eu falo, como filósofo, eu falo de ideias, certo? Necessariamente, como seres humanos, são as ideias que guiam nossos comportamentos, que guiam nossas ações, e aí vocês vão encontrar pessoas que reproduzem esses comportamentos que eu estou falando, mas eu não estou falando de ninguém específico, tá? Depois o Dará falou de fulano, de professora fulana, ou de fulano, ou de ciclano, eu não falei de ninguém. Eu estou falando aqui no aspecto filosófico, no ambiente cultural, no ambiente filosófico, no ambiente de pensamento, psicológico até, emocional. Depois vocês vão perceber, com um estudo mais profundo, que até as nossas respostas emocionais, elas podem ser conhecidas culturalmente. Nós respondemos culturalmente, inclusive de maneira emocional. Quando a professora falou da necessidade de a gente se retomar esses lugares, existe uma conexão aí histórica, mas também existe uma conexão emocional, psicológica com esses ambientes. A gente entender que não só, e aí quando eu falo 200 mil anos, primeiro a gente precisa entender da filosofia, eu parto do pressuposto que primeiro nós precisamos entender que a humanidade é muito mais antiga do que essa história convencional nos apresenta, primeiro. Segundo, a construção humana ela foi feita a partir da contribuição de todos os grupos humanos, porque aqui nem se trata de uma questão de quem veio primeiro. Então, agora nós vamos começar a falar que quem começou tudo, quem inventou tudo, foram os povos africanos. Historicamente você vai encontrar isso, eles começaram, mas também é um delírio dizer que eles inventaram. São coisas que estão dispostas, enquanto seres humanos, o questionamento filosófico sobre as questões, o entendimento de questões psicológicas, de dramas psicológicos, de complexos, de traumas. E isso a gente pode expandir em todas as outras ciências, mas são condições que todo ser humano tem de produzir. As diferenças que a gente vai encontrar nessas produções são diferenças que dizem respeito ao contexto físico e geográfico que esses povos
habitavam, mas também o contexto cultural. Por exemplo, uma das coisas que mais abismou Heródoto já no século VIII, antes era comum, eu estou aqui 2.800 anos, quando Heródoto colocou os pés na Grécia, a primeira na África, e aí eles foram primeiro, né, pelo norte ali, pelo que a gente chama hoje de Egito. Quando ele colocou os pés, a surpresa dele foi encontrar mulheres nas áreas públicas exercendo coisas que eram impensáveis para os povos gregos. Mulheres com funções públicas, advogando, vendendo, comerciantes, enfim, em diversas posições sociais. Essa foi uma primeira surpresa, porque na concepção universal, a mulher tinha uma posição em relação aos homens. Claro que é uma questão hierárquica, né? O homem branco europeu, ele estava, especificamente europeu grego, ele estava numa posição de escala principal, suprema, e aí a mulher vinha como uma quase humana, em segundo lugar, e depois todo o resto que não eram considerados humanos. Eles escravizavam, inclusive os próprios povos eram escravizados pelos povos gregos. E aí a primeira surpresa dele foi ver que a mulher era tratada com respeito. E esse é o primeiro relato que a gente tem de Heródoto. Tem diversos outros, certo? A gente tem diversos outros relatos de vários outros gregos. Essas questões, por exemplo, de trocas culturais, elas aconteceram por muitos anos, mas elas foram apagadas, inicialmente apagadas com essa intenção que o Danilo falou aqui, com essa intenção delirante ao ponto de a gente olhar para o espelho e não se reconhecer, não saber o nosso lugar cultural, porque o que a gente é apresentado enquanto negro, primeiro, é só cor da pele, segundo, sofrimento, porque a gente está nesse delírio de que a humanidade surgiu como uma pipoca na cabeça, todo mundo vivia coçando o pé com o dente, né, pelado, fazendo as coisas mais absurdas, uns devorando os outros. É isso que a gente aprende, né? E aí essas pessoas começam a receber essa pipoca mágica num papel, por catequização, por diversos outros métodos mágicos que vários antropólogos explicam, né? Bruxaria realmente, né? Vocês não são humanos, então, mas se vocês falarem a minha língua, não vai tornar humano não, mas a gente vai aceitar você por aqui. A gente vai fazer essa mágica aí que vai conseguir tornar vocês mais ou menos parecidos com a gente. Né? Ou, por exemplo, a dita objetividade científica, que já é discutida hoje pela antropologia e epistemologia feminista, por exemplo, né? Dessa objetividade que, por um acaso, numa super loteria do destino, que todo mundo queria jogar nessa loteria, só seleciona homens brancos, ditos héteros, e de uma classe social específica, né? Então, é importante a gente entender que transitar por esses ambientes, lidar com esses conhecimentos que são quase tráfico de informação mesmo, né? É importante não só no sentido de você ter um acúmulo de informações, mas que é importante para a formação nossa enquanto identidade. Vocês vão sair daqui professores, professoras, profissionais da área de saúde, principalmente, vocês vão estar lidando com outras pessoas e é fundamental vocês entenderem essa diferença e o quanto dessas questões que parecem irrelevantes influenciam profundamente a vida e o modo como a pessoa reage à realidade. Então, eu acho que é um segundo ponto a se tomar, é importante. Primeiro, lembrar a nossa idade como seres humanos, certo? A razão não brotou como pipoca na cabeça dos gregos, certo? E isso aqui não é Walter, não é o Dará que está falando isso, tirando de fontes imaginárias, não. Existe uma bibliografia imensa, ela é negada, certo? É diferente, mas ela existe. Qualquer alegação de que essas fontes não existem é delirante, se não ingênua, quando parte de alguém que não sabe disso. É muito difícil alguém não saber. Nesse caso é alguém ingênuo. Mas se não é o caso, é delírio, porque existem essas fontes. No século XVIII, por conta de toda a questão que a gente conhece, essa história fatídica da humanidade, que foi a escravidão dos povos africanos e o genocídio dos povos indígenas, se tentou, pelo período do século XVIII, o iluminismo, vamos estudar os clássicos. Eles estudavam os clássicos a partir das próprias fontes, em grego e em latim. E aí, quando eles iam nessas fontes, nas grandes fontes, Aristóteles, Platão, Tito Livre, todas as grandes fontes, Cícero, todos eles mencionavam os povos africanos, sobretudo os povos egípcios. E aí houve uma grande curiosidade sobre que povos seriam esses. Notem que nessa época, isso já havia sido destruído. O Egito já tinha sido destruído a partir da invasão
de Alexandre. Isso aí é o terceiro século antes da Era Comum, 2000 e alguma coisa, voltando no tempo, quase 2.600 anos, 500 aproximadamente, certo? Depois, invasão persa. Até chegar os romanos, até depois do século XVIII, já um outro povo completamente diferente. O acesso cultural à existência desses povos era muito remota. Eles não tinham esse contato, mas conheciam a partir da literatura ocidental. Todos esses autores que vocês estudam acreditam o que eles aprenderam com os povos africanos do Kemet. Inclusive, o próprio dito pai da medicina, por exemplo, ele começa agradecendo essas pessoas. E aí houve uma necessidade, uma grande corrida dessa época do século XVIII em saber que povos eram esses, que coisas eram essas. Criaram várias escolas para se aprender línguas antigas. Chapolin também não brotou como pipoca. Parece que Chapolin brotou como pipoca e de repente decifrou os hieróglifos. Ele foi, junto com uma série de outras crianças, desde 3, 4 anos de idade, formado para ter acesso a essa literatura. E aí sabiam que iam ser algum deles. Não que por acaso seria o Chapolin, mas também é uma história que nos é negada. Que parece que ele brotou e aprendeu e é um super gênio e que de repente, mas foi um processo. E quando eles chegam nesse lugar, finalmente conseguem invadir o ambiente, está tendo toda a luta com outros povos. Quando eles conseguem invadir e têm acesso às bibliotecas, eles percebem que aqueles povos eram os mesmos povos, pais, mães, avós, tataravós, daqueles que eles aprenderam a dizer que não eram humanos. Como eles iam lidar com isso? E aí surge essa super máquina de... Isso aqui que eu estou falando está gravado, certo? Tem diversos registros, eu não vou ficar lançando vocês de muitos nomes. Eu posso lançar aqui Cheikh Anta Diop, que são autores muito comuns. Abdias Nascimento cita já alguns desses autores, algumas dessas obras. Vocês têm à disposição aqui a História Geral da África. Se você for pegar o compêndio, os 2 grandes livros, no primeiro você vai encontrar, se não me engano, o primeiro e o segundo capítulo, Simpósio de Cairo. Procurem isso depois desse capítulo, Simpósio de Cairo. Quando o Cheikh Anta Diop, que é um autor africano, estudioso dessas coisas que eu estou falando aqui, que inclusive estabeleceu as bases para o método afrocêntrico, que é o que eu utilizo para abordar os fenômenos. Quando ele foi convidado a fazer parte desse livro, a primeira coisa que ele pediu foi: eu faço parte do livro, eu apresento um artigo, mas eu preciso que a gente organize internacionalmente uma conferência com os maiores e as maiores egiptólogas do mundo para discutir essas questões. Primeiro, que o Egito não é no Oriente Próximo, que o Egito é na África. Segundo, que a cultura egípcia, em geral, é uma cultura africana. Terceiro, que esses povos eram negros. E tudo isso aconteceu, o debate foi vencido, ele simplesmente, junto com um discípulo, contra mais de 20 intelectuais, extremamente conhecidos na área da egiptologia. Tem registros disso aí, estou dando só uma sinopse desse filme. Quem quiser assistir está integralmente nesse livro que eu citei, História Geral da África. É o segundo dos 8 e o primeiro da coleção Compêndio, certo? Vocês vão encontrar isso aqui que eu estou falando. Que até hoje a gente ouve nas novelas e nos filmes, os egípcios são povos brancos, são povos gregos, inclusive são apresentados como povos que acreditam que outras pessoas vão acordar e que faziam tudo aquilo porque realmente eram hiper supersticiosos, que eram povos extremamente religiosos. Ainda estamos nesse ambiente aqui que eu falei, delirante, da pipoca mágica que brotou na cabeça de alguns povos e que, inclusive, ela só é passada geneticamente pelos descendentes desses povos. Eu, por exemplo, na minha carreira acadêmica, eu tinha que aprender a falar grego para saber filosofia. Inclusive, na historiografia internacional, o Brasil não entra, porque é preciso falar grego, é preciso falar francês, é preciso falar alemão, talvez o inglês, assim, com o pé atrás você fala o inglês. Fora disso, não se aceita. Então, eu e um grande número de outros intelectuais, e outras intelectuais também, tem Catiça Ribeiro, tem muita gente que está começando a trabalhar essas questões a partir do ambiente filosófico. O que eu estou falando aqui é um tabu. Tem gente que prefere que eu xingue a mãe do que falar sobre filosofia africana, por exemplo. Inclusive, elas mesmas xingam. Mas se você falar sobre filosofia africana, isso é uma questão processual, inclusive.
Esses ambientes também, esses lugares, que não são geográficos no sentido físico, mas que são no sentido cultural, precisam também ser ocupados por nós. Mesas como essas são importantes também para convidar vocês a entenderem que, primeiro, vocês não são seres passivos a partir do qual a história passa diante de vocês. Vocês participam dela a todo momento. Essas ações são para convidar pessoas como vocês a fazerem parte. Há muito tempo eu fui uma criança que fui um fruto indireto do movimento negro, dessas coisas que Danilo estava falando aqui. Eu sou da década de 80, então foi uma década efervescente do movimento negro unificado, sobretudo, mas também do grupo Ileiaê, que começou a produzir esse ambiente intelectual, esse ambiente cultural, onde uma criança negra da periferia de Salvador começou a se reconhecer diferente do que ela ouvia na sala de aula, na televisão, no rádio. Ela começou a escutar esses frutos do movimento negro e se reconhecer não como negra, mas como ser humano, porque esse é o grande lance. Negro a gente aprende, inclusive, tem toda uma escala do que significa ser negro. Uma pessoa que é inferior, uma pessoa que é escravizada, que não tem história, que não pensa, que não tem religião, que é selvagem, que é primitivo, que não sei o quê, que o cabelo é ruim, que é etc. O movimento negro me fez primeiro me entender como humano, e isso ficou guardado na minha memória. Ações como essas são importantes primeiro para entendimento como ser humano. Lembra como eu comecei? Todo animal sabe o que é, exceto o humano. Ele precisa saber, se tornar. Esses movimentos são esses movimentos de grandes estados que são importantes de se ter. E se entender que, enquanto humano, significa um ser ativo, que tanto participa quanto influencia e transforma a realidade. Essa é uma ação que ela precisa ser feita por nós, não só a gente aqui começar a falar, buscar. Vocês também, como estudantes, vocês podem fazer demandas, os currículos precisam ser modificados. Já passou do tempo da gente ficar tendo que falar que a Grécia começou tudo. Ela é importante? Muito. Mas não começou nada. A humanidade já existia muito antes dos gregos, da humanidade grega existir. Qual o problema de dizer isso? Qual o problema de dizer isso? Isso não precisa ser mais um problema, mas precisa partir de vocês também. A gente já está fazendo esse papel, questionando, produzindo livros, produzindo artigos, produzindo teses, produzindo músicas, uma série de coisas, mas essa é uma ação coletiva. A gente está falando aqui de humanidade. Humanidade. Para além de simplesmente negros, indígenas, brancos, homens, mulheres, o que for. Humanidade. O nosso passo ainda é da base. Precisamos ainda descobrir o que é ser humano. Estamos ainda um passo muito atrás, atrasadíssimos com relação a isso. E eu acho que a minha fala seria, eu não vou ser tão longo, eu aproveito os ambientes prensados de tempo que a gente tem atualmente para jogar as informações nessa prensa, certo? E aí as minhas falas geralmente são assim, eu acabo escrevendo mais do que falando. Tenho um Instagram, quem quiser. Hoje em dia a gente habita também esse lugar virtual, né? Com V, Walter Duarte Odara, porque não pode ter o acento, né? Odara, mas Walter com V, Duarte Odara. Estou lá no Instagram publicando essas coisas. Lá também eu deixo links para artigos que eu publico, onde eu falo dessas coisas de uma maneira mais profunda, especializada, para quem quiser fazer isso, usar referências e tal. E também publiquei um livro de contos, para quem também quiser usar, tanto para ler, em termos de entretenimento, como para quem for da psicologia, que queira usar como modelo, ou, enfim, qualquer outra área que queira usar como material paradidático, onde eu discuto essas questões dos ambientes intelectuais que têm sido ignorados como menos importantes, certo? Porque a gente ouve muito que filosofia, ela não lida com a realidade. Não, ela fundamenta a realidade. A realidade que a gente vivencia hoje, de delírio, é fundamentada por essa filosofia que a gente diz que não tem nada a ver com a realidade. Ela é fundamenta. A gente vivencia essa história, a gente estranha, por exemplo, um cabelo crespo, que simplesmente nasce crespo e cresce do jeito que ele quer, por causa dessa filosofia que dizem que não tem nada a ver com a realidade. Ela interfere profundamente, e é preciso reconhecer isso. Profundamente. E esse é um ambiente que também precisa ser habitado por vocês. Certo? Eu finalizo minha fala aqui. Um abraço, obrigado pela presença, obrigado pela convite.
Quem inicia? Já inicia com... Vou aproveitar que o Walter estava falando, eu estava me coçando aqui, né? Pensando no eixo da Cleópatra da Elizabeth Taylor. Quem tiver com internet aí, coloque no Google pirâmides egípcias foram construídas por alienígenas. Essa é a história. Aí eu gostaria que ele comentasse essa, que foi inclusive teoria defendida pelo Elon Musk, né? Que não foram, os egípcios não são capazes de construir as pirâmides. O cara consegue ir para o espaço, mas não vale. Eu estava pensando nisso, ele falando que tem um programa no History sobre isso. Não, mas assim, porque é o History, a gente para para pensar e diz assim, não, vou assistir porque é um negócio sério, né? E, ó, olha o programa, o History na TV fechado. Você parte do princípio que tem alguma seriedade ali, né? E a outra coisa que eu queria que você comentasse, que também que traz uma reflexão, é aquele cara do... A gente esqueci, que ele faz um programa religioso, que ele é da antropologia. Ele é adventista, que ele faz assim umas articulações bem interessantes. Mas eu queria que você comentasse a mesma coisa dos antigos, porque até programa de TV discutindo isso, olha, os alienígenas conseguiram, mas o povo negro não consegue. Então, assim, é mais fácil você acreditar num mito, né? Porque assim, qual próprio que a gente tem, né? De uma vida extraterrestre, do que Como é que o pessoal de Machu Picchu vai construir aqui os seus acidentes? Ele tem esse medo, né? Aí a gente tem duas camadas aí de realidade, né? Eu vou começar pela mais comum para todo mundo, que é essa aí. Aí apresentando como científico, eu já tive várias discussões com amigos meus, professores, porque não, eu assisti documentário, velho. Eu fui alienígena, tem lá, eu faço parte de um grupo nos Estados Unidos que a gente estuda a língua, que é médica, e apresenta como essas mentiras foram construídas. Boa parte desses textos, por exemplo, às vezes alguma confusão com símbolos. Tem símbolos que estão apresentados de maneira confusa, que parecem um helicóptero. Aí teve gente que disse que já existia helicóptero naquela época. Tem situações que parecem um capacete, aí dizem que eram alienígenas. Eles começam a fazer, porque é aquilo, né? De novo, é a mesma questão que aconteceu no século XVIII. Como é que a gente vai explicar que esses povos, que a gente diz aqui a história de A a Z, como eles nascem e como eles vão se tornar? Porque veja, a história do Ocidente não simplesmente descreve a história. Quando a gente vai para, por exemplo, autores como Hegel, eles dizem como ela vai terminar. É previsão de futuro nesse nível, assim, não, vai terminar assim. A primeira organização humana é dessa forma, inclusive a gente vai chamar de primitiva, e aqui a evolução é essa, inclusive patriarcado aqui. Sem querer, nossa organização social, mas assim, sem querer ela é melhor da humanidade, sem querer, assim, por acaso. E outra, o que a gente fala aqui é a verdade universal e objetiva, absoluta. Com outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é a verdade absoluta e total. Absoluta porque ela é universal, certo? Universal. E ela é total porque ela é objetiva. Não sou eu que estou dizendo. E aí eu já estou na segunda camada, que é a camada de o que a gente chama de conhecimento, o que a gente chama de verdade, como essas coisas se constroem. A ilusão, o delírio desse ambiente que a gente habita, é como se assim, quando eu falo a palavra garrafa, sai uma garrafa da minha boca, porque eu estou falando a verdade, o que eu estou falando é a verdade. Então ela sai aqui, a garrafa da minha boca, e a gente sabe que não é assim que se constrói conhecimento. É uma questão muito mais profunda, mas é de entender que o conhecimento, que a gente chama de verdade, são construções humanas. A realidade, ela simplesmente é. Agora, a realidade que a gente descreve e percebe é a realidade que a gente descreve e percebe. Pode ser amplamente discutida, e inclusive, na própria filosofia ocidental, as várias noções de várias coisas são discutidas o tempo todo, porque se sabe disso. O que acontece é que há uma proposta política
de manter esse grupo humano com certos privilégios sobre outros grupos humanos no planeta Terra, aproveitando dos recursos que o planeta Terra dispõe a todos os seres humanos. Certo? E aí é meio que a gente transita nesse ambiente aí de manutenção de um lugar psicológico. Tem gente que até... Não precisamos ir longe, a gente paga imposto da coroa portuguesa até hoje. A taxa do príncipe, vocês podem pesquisar. Até hoje a gente paga a taxa do príncipe. A gente dá... A cabeça brasileira é colonizadora. A gente escuta várias vezes que o português é o melhor colonizador. Que povo que tem noção da sua própria identidade, de si quanto ser humano, abre a boca sem pudor para dizer sobre melhor colonizador. Que povo? Você vai nas histórias os filmes que vocês conhecem, os 300, vocês viram o que o povo faz para ser livre. Não precisamos ir longe não. Palmares é uma prova. O que o povo é capaz de fazer para manter, e aí essa é a questão profunda dessa humanidade, porque Palmares não é só um lugar geográfico. É importante a gente entender isso. Palmares não é só um lugar geográfico, é um lugar cultural, porque aqui essas pessoas... Qual é o nome mesmo do mais famoso? Zumbi, isso não é português. Aqualtune, isso não é português. Até o nosso próprio nome, inclusive, diz respeito à nossa própria identidade. Não é à toa que um dos primeiros atos no planeta, não foi só aqui, certo? Quando esses povos foram levados por essa diáspora para outros territórios, eles foram retirados dos próprios nomes, legalmente proibido de falar os próprios idiomas. Tambores eram considerados crimes, tocar tambor é considerado crime, o simples ato de tocar tambor, porque essas questões dizem respeito ao ser humano. E esse ser humano, ele é construído historicamente, culturalmente, com elementos específicos que seguem uma norma específica de funcionamento, até as próprias respostas emocionais, como eu já disse. E aí há essa tentativa de negar acesso a esse ambiente de reumanização. Porque quando você tem acesso a isso, você tem acesso profundo a você enquanto ser humano. Porque a nossa construção, de novo, ela tem 250 mil anos. Nossa construção como seres humanos. Demorou esse tempo todo para a gente se construir como seres humanos. Tem várias coisas ainda para a gente discutir. E a gente acha que a humanidade tem 2.800, inclusive está completa, é a melhor. E os resultados estão demonstrando que não é bem assim. Beleza. Eu acho que eu respondi, não sei se eu compliquei mais. Vai para alguém, gente. O Egito não é na África, no Oriente próximo àquele que sabe. Acrescentar outras questões, por exemplo, Egito, está em estudos orientais, é Oriente. Ah, mas não é Oriente, não, é Oriente Próximo. Próximo a quem? A quê? Para não dizer que é África. Esse é o primeiro, aí o segundo é esse. Não, e agora, velho? Não tem como não dizer, está na porra do continente, está no continente. Então vamos fazer o seguinte: foram alienígenas, não foram os povos daquele lugar, foram alienígenas, pessoas que vieram de outro ambiente. Não tinha como esses povos construírem, porque como nossos autores falam, esses povos não pensavam, esses povos não tinham acesso à tecnologia, esses povos não tinham alma, esses povos não tinham acesso à metafísica. Então isso era absolutamente impossível. A única explicação plausível que a gente pode dar, sem nenhuma fonte, é essa: eram alienígenas. E é isso, a gente até hoje ainda é assim. Enfim, é isso. Eu queria pedir para o professor Danilo que ele comentou sobre, por exemplo, uma falácia muito comum, que é de que zumbi tem escravos, e muita gente reproduz isso até hoje. Eu queria que ele comentasse um pouco mais sobre isso, que eu acho que ele não quis estender muito, né, a fala, mas porque eu acho importante para combater essa falácia, a gente entender de onde ela vem e por que ela é falsa, né? Então, era só isso.